Então, o salmista, aqui, ele começa com esta questão. Escute bem, olhe bem para mim. Não vire para outro lado, porque isso é muito importante que eu vou dizer aqui esta noite. Dê só um pouquinho de retorno, filho, que eu prego todo dia, minha garganta esses dias está meio ruim. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Este salmo quem escreveu não foi Davi, foi Asaf. Mas é uma parte da seção bíblica, chamada Terceiro Livro dos Salmos, que tem Amã, Etã, os filhos de Corá, e também tem um salmo de Davi. Mas o maior grupo aqui é o salmo de Asaf. E se vocês observarem este salmo, ele é um grupo de salmos que trazem algumas temáticas. Por exemplo, questões penitenciais, traz questão de emoção, traz questão de conflitos. E é um grupo de salmos, um dos mais extensos do livro de Salmos, é esse grupo. E ele traz uma lição muito importante. Nós temos aqui um homem chamado Asaf, que tinha Deus, que acreditava em Deus, mas que ele estava perto de Deus, mas estava ao mesmo tempo ausente de Deus. Tem pessoas que estão na igreja, mas Deus não está dentro do seu coração. Vocês sabiam disso? Por que tem muitas pessoas que estão na igreja e se suicidam? Por que nós temos irmãs líderes do ciclo de oração que estão no maior nível de depressão? Qual é a causa disso? E vocês sabiam que este salmo, ele é um salmo de conflitos existenciais? Olha essa temática, mais perto de ti. E por que ele está usando essa expressão, mais perto de ti? Está aí no verso 28, mas para mim, bom é ficar bem pertinho, bem juntinho de Deus. Note que o salmista, ele começa com o verso 1, e do verso final, ele tem o seu desfecho dentro dessa perspectiva positiva. Mas quando você lê o salmo completo, ele é um salmo de crise. Ele é um salmo de conflitos existenciais. Por que de conflitos existenciais? Porque aqui você tem um homem que quando você olha para o verso 2, leia aí o verso 2 vocês, bem forte. Participe aí comigo, já está aí na tela, olha lá na tela, vamos lá. Muito bem, vamos só destacar a primeira expressão. Qual é a primeira expressão? Pronto, bata assim no peito e diga, quanto a mim. Vamos lá, bem forte, quanto a mim. Se vocês observarem, Asaf era um homem de Deus. Mas ele diz aqui, os pés dele, olha aí, está no verso que se segue. Ele diz assim, quase eu me desvio, quase eu saio da igreja, quase eu perco a fé. Qual era o problema de Asaf? O problema de muitos crentes hoje está no verso 3. Porque eu tinha inveja dos pecadores. Olhem para cá para vocês entenderem o mistério. Asaf, ele está dizendo que quase se desvia porque ele focou nele. Quanto a mim. Quando Asaf olha para os soberbos, ele diz assim, mas como é que pode? Como é que pode? Aquele camarada é blasfemo, é ateu, é adúltero, é sem vergonha, e ele é rico. Como é que pode aquela irmã dar uma de crente, a mais fofoqueira? Ela tem tudo na casa dela e eu sou fiel, e eu vivo na pobreza e na miséria. Esse é o conflito de Asaf. Asaf tem um conflito sério, por quê? Porque ele está dizendo, como é que eu sou puro, eu sou fiel, eu sou sincero, eu me congrego, eu dizimo, eu oferto, e a minha vida é na prova, na luta, e o camarada que é blasfemo, é gordo. O camarada que está adulterando, ele é próspero. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem são os homens mais ricos do mundo? São os pastores? Se você for pensar, está perdido. Tem alguns que têm dinheiro mesmo, mas nós não. Agora preste bem atenção. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Onde estão os homens mais ricos do mundo? Os homens soberbos. Vocês pensam que eles falam em Deus? Casas poderosas, mansões lindas,
boates dentro de casa, as bebidas mais caras, eles estão se banqueteando, estão se regozijando. O que eles pensam de Deus? Deus para eles é conversa fiada. Estão nem aí para Deus, nem para a Bíblia. E aí o que acontece? Asaf olha para eles e diz assim: meu Deus, eles não falam no teu nome, são soberbos, são ateus, são adúlteros, são apóstatas, mas estão ricos. Olha, eles não têm crises. Os filhos são os mais bonitos. Meus irmãos, eu não vou falar porque eu não estou no Maranhão, mas irmãos, o irmão ali já entendeu o mistério. Ele diz, os meninos são bonitos, os bois são famosos. O camarada compra uma fazenda, 14 mil hectares. Olha, irmão, 14 mil hectares. Eu fui pregar no Acre, aí uma pessoa disse: ó, fulano de tal tem uma fazenda, uma das fazendas, 14 mil hectares. E o boi não é Nelore, não, é zebu, é só bichão tremendo. Às vezes o crente vai criar um boi do Nelore. De repente a cascavel mata o boi dele. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhem para cá. Aí você olha, eles estão querendo saber de Deus. Vocês estão aqui nos Estados Unidos. Pergunto quem são os megas empresários, os grandes homens que estão servindo a Deus. Tem deles aí que não quer nem saber de Bíblia. Para eles, Jesus nem existe. E lá no Salmo 14 diz o louco no seu coração não há Deus. Mas eles crescem. As mulheres são as mais poderosas. Ei, mas as mulheres aí do mundo são poderosas. Delas que um perfume que ela usa, ela não está nem querendo saber de Deus. E quando o Asaf olhou para isso, ele disse assim: eu quase me desvio. E sabe o que está acontecendo hoje? Tem irmão que diz assim: eu tenho que ter o que aquele rico tem. Aí surge a igreja da prosperidade, e muitos crentes começam campanhas loucas e ficam doentes por dinheiro na igreja. São os megas empresários da fé. E o Asaf olhou e disse: eu quase me desvio. Se você pegar do 1 a 12, nós temos aqui um homem espiritual. Diga comigo, um homem espiritual que está em crise. Aqui de vocês que são espirituais, quem já esteve em crise alguma vez? Não, pode levantar a mão. Isso, sejam sinceros. Mas é verdade. Vocês sabem qual é o nosso problema? É porque é o seguinte: eu tenho um problema e eu não quero tratar esse problema. Deus vai resolver. Mas eu tenho que entender que as minhas crises, os meus conflitos existenciais, eu tenho que levar para quem? Para Deus. Asaf olhou e disse: mas como é que pode, Deus? Agora tem uma coisa, se vocês observarem, ele diz que não falou isso alto. Ele não falou isso alto. Por que ele não falou isso alto? Para que os irmãos dele, ou o povo dele, não ouvisse que ele estava em conflitos. Existem crises que só eu e Deus pode saber. Tem irmão que tem uma crise e vai para a igreja orar. Senhor, tu sabe, a minha esposa, ela está me traindo. Meu filho, é só contigo e ela. Senhor, lá em casa não tem nada. Até que é bom tu dizer isso para o outro ouvir, para ver se toca no coração de alguém.
Mas existem orações que elas não podem ser em conjunto com ninguém na igreja. Tem oração nossa que é oração de crise. Vocês viram o profeta Eliseu? Quando a mulher leva o menino para orar, ele se tranca no quarto e se deita em cima do menino. E se fosse hoje? Um pastor deitado em cima do menino. E se entrasse um presbítero da igreja dele? Digam aí vocês, o que ia dar? Pastor pedófilo. Era assim ou não era? Pronto. Mas ele sabia que era só, olha o desespero, a crise, ou a vida dele. O sinal dele deitar era, ou a vida dele ou a minha. Meu Deus. Crises. Se você pegar Gênesis 15, Abraão entrou em crise. Ele entrou tanto em crise que ele disse para Deus: quem vai ser o herdeiro da minha casa? Quem é que ele disse que ia ser? Quem se lembra? Eliezer, não é isso, pastor? Ele disse: quem vai ser o herdeiro é Eliezer. E lá no Gênesis 12, o que foi que Deus disse para ele em Gênesis 12, 2, 3? Em ti serão benditas. Vamos lá, pregue comigo. Em ti serão todas o quê? Porque tem irmão que acha que tem promessa e não tem crise. Senhor, mas tu me fizeste uma promessa, mas Deus disse que não ia ter crise. E vocês sabem qual é o nosso problema? A maioria dos crentes querem promessa, mas quando recebem a promessa, não sabem desfrutar da promessa, porque não souberam lidar com as crises. Aí Deus chamou Abraão. Eu não te fiz uma promessa? Aí Deus chamou, está lá no Gênesis 15. Olha para cá. Pegou ele, botou numa noite estrelada e disse para ele: faz o quê? Bora, conta as estrelas. Aí ele tentou contar. Um homem, a olho nu, ele conta até 3.500 estrelas. Mas ele perdia a conta. Perdeu, Abraão? Perdi. Assim eu vou fazer a tua descendência. Mas aprende a lidar com a tua crise. Se você observar a Bíblia está mostrando pessoas que tiveram grandes crises. E aqui o Asaf tem uma crise horrível. Ele vê os ímpios prosperando, os maléficos prosperando. E ele diz: meu Deus, mas como é que pode? A crise foi tão séria que ele chegou a dizer: não valeu apenas as minhas mãos serem inocentes. Não valeu apenas. Está aí, irmãos. Olha aí no verso 13. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na minha inocência. Vocês sabiam que tem muitos pastores pregando o aspecto maquiavélico na igreja? Vários. Vocês sabiam que tem crentes que estão usando psicologia aplicada e pregando nos púlpitos da igreja? Vocês escutam talvez aqui: você vai vencer, não tema, olha, fecha os olhos. Não é assim, abra os olhos, encare a realidade. Vocês sabem qual é o grande problema? Eu quero estar perto de Deus, mas eu não quero ficar nu, eu não quero me arrepender diante dele. E eu só vou viver mais perto de Deus se eu chegar para ele com a minha dor, com os meus conflitos, com a verdade, porque ele sabe de tudo. Asaf chega e diz: Senhor, como é que pode? Ele conta tudo desses ímpios. Tudo ele conta. E tem uma coisa, irmãos, prestem minha atenção. Diga comigo isso bem forte. Se eu não resolver as minhas crises, eu vou morrer como Nietzsche. Nas universidades, Nietzsche é apreciado, principalmente pelo seu niilismo. Mas se vocês observarem, nas obras de Nietzsche, o desespero, crises, e o que ele faz? Ele ataca a religião. Um dia eu preguei em um local, e depois uma pessoa mandou uma mensagem, e disse: pastor, quando Nietzsche disse que
Deus estava morto, era o Deus criado pelo Estado, era o Deus criado, aliás, pela Igreja Católica. Sim, como ele, como Sartre, existencialistas, se vocês observarem, eles diziam que essa vida não tinha resposta. Martin Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche, Simone de Beauvoir, todos, até mesmo Albert Camus, eram pessoas que não acreditavam em uma vida, de uma existência sem drama, sem conflito e sem desespero. Por isso que na obra que Søren Kierkegaard escreve, ele diz que o homem anda no mundo de desespero, que ele vai ter que dar um salto de fé. Sabe qual é o salto de fé? Tem hora que a tua razão, a tua lógica, o teu curso universitário, a tua inteligência, ela não te livra da crise que você está vivendo. Mas tem um Deus dos céus que olha para você e diz: eu vou te dar vitória. Quem acredita nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Mas eu vou te dar um conselho hoje. Na crise, diga comigo: eu não posso, nem preciso entender a crise. Eu só preciso ficar com Deus. Vocês sabem qual é o maior problema nosso? É que quando nós estamos na crise, eu quero entender. Senhor, por que eu estou passando por isso? O que tu quer perguntando? Vocês sabiam que todos os homens que perguntaram da crise, Deus nunca respondeu do jeito que eles queriam? Eu vou te dar um exemplo, capítulo 3 do livro de Abacuque, verso 2. Olha o que Abacuque faz. Senhor, por que os ímpios na injustiça, na maldade, reinam? Aí Deus disse assim: não, vou já te mostrar. Pegou um povo pior do que o povo dele, o povo de Deus, e botou um povo pior para dominar o povo de Deus. Aí ele disse: agora piorou o negócio, não foi assim? Não é isso, pastor? Piorou o negócio. Aí quando Abacuque, ele começa a tentar entender, Deus disse: meu filho, você está vendo errado. Quando Deus mostrou o destino do mundo e de tudo daquela época, capítulo 3, verso 17, aí Abacuque entendeu os planos de Deus, e sabe o que foi que ele disse? Ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falta mantimentos no campo, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas das manadas, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Levante a sua mão para os céus. Quem pode glorificar a Deus? Vocês sabem qual é o nosso maior problema? É porque nós queremos entender as crises e não queremos ficar com Deus que domina todas as crises.